será que Deus tem de relação com o nosso sofrimento, com a nossa dificuldade, com o nosso dia a dia? De um modo geral, encontramos 3 tipos de explicações para isso. Tem aqueles que dizem que Deus não existe, e então não se importam com esse tipo de indagação. Afastada essa possibilidade, já que estamos em um ambiente de estudo espírita, e consequentemente quem é espírita acredita em Deus como um dos seus princípios básicos, podemos nos deter sobre outras 2 possibilidades. E uma delas é muito melancólica, muito pessimista, e foi levantada por um religioso norte-americano chamado Harold Kushner, que desde novo sempre foi dedicado a pregar a sua religião, na sua fé, e cresceu nesse ambiente, sempre levando a palavra de Deus de acordo com a sua convicção. Ele mesmo se via como uma pessoa boa, que nunca fez mal a ninguém, nada de mais grave, e assim levou a sua vida durante a infância, a juventude, casou-se e teve um filho. Quando ele achava que estava realizando um dos maiores sonhos da sua vida, logo foi surpreendido com um diagnóstico avassalador para ele. O seu filho Aaron foi diagnosticado com uma doença chamada progéria. E essa doença, segundo o médico e os especialistas da época, não tinha cura para ela. E além disso, quem era acometido por essa doença, normalmente mal passava dos 12 ou 13 anos de idade e então desencarnava. A partir daí, Harold Kushner teve que lidar com todo aquele ritmo natural de quem lida com esse tipo de informação. Primeiro ele quis negar, depois ele quis se revoltar, e até que ele veio a entrar naquele processo de aceitação, mas ainda assim ele sempre se perguntava, o que muitos de nós nos perguntamos: meu Deus, por que comigo? Por que comigo, que a vida inteira procurei fazer o bem? Mais ainda, por que com o meu filho, que ele nasceu e não fez mal para ninguém, nem teve tempo para isso, e já está diagnosticado com uma doença tão grave? E os anos foram passando, e Harold Kushner fala que sempre que tinha um aniversário do filho dele, vinha aquele misto de emoções: a alegria por mais um ano vivido e a tristeza pela certeza de estar mais próximo da morte do seu filho. E conforme previsto pelo médico, Aaron desencarnou aos 12 anos de idade. Harold Kushner então ficou muito revoltado com essa situação e escreveu um livro bastante amargo e melancólico chamado Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E ele, após ponderar sobre muitos aspectos dessa situação que ele viveu, ele chega à conclusão no seu livro de que Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento, que Deus simplesmente nos coloca no mundo e deixa cada um aí por conta própria e não tem nenhum envolvimento com isso. Mas o Espiritismo nos dá uma terceira possibilidade de visão da providência divina, uma visão mais harmônica com o conhecimento de um Deus amor, de um Deus justo. E nós estudamos no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, e tivemos ao longo da história da humanidade basicamente 3 revelações religiosas mais importantes. Lá com Moisés, quando Moisés nos disse que Deus é um só. E isto foi muito importante para que a humanidade pudesse começar a ver um ao outro e todos juntos como irmãos. Porque a época de Moisés, antes dele e ainda depois dele durante muito tempo, era comum a prática do culto aos deuses lares. Cada casa tinha um deus diferente. Era comum que as pessoas, às vezes, ao desencarnar um pai, ou uma mãe, ou um avô, fizessem dele uma imagenzinha e colocassem lá no seu altar doméstico e começassem a adorá-lo como um deus. Daí nós imaginamos o problema disso, porque com certeza os pais, os avós dessas pessoas não eram perfeitos. E naturalmente tinham desentendimentos com o vizinho, com o outro conhecido. E como poderia eu me preocupar e buscar ter um laço fraterno com o meu vizinho, sendo que o Deus que eu adoro odeia o Deus que ele adora?
Então, a percepção de Deus como um só foi muito importante e trazida para nós por Moisés, para que começássemos a ver um ao outro como irmãos. E mais de 2000 anos depois, Jesus veio nos dar um segundo passo nessa revelação, é nos mostrar Deus não apenas como único, mas como um Deus amoroso. Um Deus que Ele é justo, mas que a justiça dele é temperada com o seu amor. E quase 2000 anos depois de Jesus, veio o Espiritismo nos dizer, na primeira questão do Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente justo e bom. Então não tem como nós nos apartarmos dessa visão de Deus sem ser com base nesses princípios da justiça e da bondade plenas. E como haveria justiça no caso de Harold Kushner e do seu filho, por exemplo, de imaginar que uma criança acabou de nascer e já vai ser acometida de uma doença incurável por 12 anos, sofrer bastante e morrer, o que justificaria isso? Mas o Espiritismo nos fala que nós somos ligados uns aos outros ao longo de várias e várias incontáveis encarnações pregressas e futuras, durante as quais nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais, tirando essas escamas que envolvem o nosso olhar, o olhar de orgulho, de vaidade, de egoísmo, e através das várias vivências e oportunidades, vamos aprendendo uns com os outros e conosco mesmo, através das nossas falhas e dos nossos acertos.